Você está feliz hoje? Deus é bom, né? Nessa noite nós queremos ministrar uma palavra e nós cremos no poder de Deus, cremos na sua plenitude, na sua exatidão daquilo que nós necessitamos nessa noite. E nós estamos aqui em nome daquele que é Senhor das nossas vidas. Nós gostaríamos que você ficasse bem à vontade, você que está nos visitando, você que está presente. E queremos ministrar uma palavra breve, rápida, aos nossos corações, para que a gente venha crescer. Abra sua Bíblia. Como a pastora Ana Lúcia disse, nós estamos nos caminhando e fazendo cada dia, cada domingo, um capítulo. Então, hoje nós estamos no capítulo 11 de Romanos, e nós vamos ministrar uma palavra em cima desse texto. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 11, e nós compartilharemos algumas coisas preciosas nessa noite para cada um de nós. Aleluia. Sinta bem à vontade, você está na casa de Deus. Quem achou, dá glória a Deus? Que bom! Paulo está fazendo uma viagem, e o apóstolo Paulo, fazendo essa viagem, ele vai levando uma oferta para as igrejas da Ásia Menor, e ele pretende escrever uma carta às igrejas de Roma. E ele começa a escrever um dos maiores e melhores termos teológicos para o seu povo. E ele escreve Romanos ministrando de uma maneira eficaz e penetrante para a vida daqueles que estão em Roma. Nós queremos compartilhar um pouco dessa palavra para engrandecimento do nome do Senhor. Lá no capítulo 11, versículo 1, Paulo começa escrevendo: Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras: Senhor, mataram os profetas, derrubaram os teus altares, eu sou o único que sobrou, e agora? Estão procurando para matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não mais pelas obras, se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureceram-se os seus olhos para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Eu vou dar um pulinho e vou até o versículo 33, e vou ler do 33 até o 36. Diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos! Quem conhece a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele
seja glória para sempre. Amém. Quando nós lemos Romanos 11, nós viajamos. Nós começamos a entender algumas coisas que Paulo está falando e talvez hoje se encaixe nos dias de hoje. Paulo começa falando de um povo que tem uma raiz profunda. E aquele que tem raiz profunda, ele conhece o Deus que ele serve, ele conhece aquele que está no controle da sua vida, ele reconhece aquele que sustenta ele. E nessa noite, talvez você esteja aqui passando por um momento difícil, talvez não tenha nenhum aspecto positivo para a sua vida. Talvez você não encontre no seu conhecimento, na sua inteligência, aquilo que você procura, respostas num grau natural. Nós somos corpo, alma e espírito. E muito mais que isso, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Você que está ligado com o Senhor, você que é filho de Deus, você que já se entregou à sua vida, eu quero dizer para você que você vai ter uma vida tremendamente agarrada nessa raiz profunda. Por que nós precisamos dizer isso? Porque nesse momento de pandemia, de tantas dificuldades, se você está vivo, se você está aqui, é porque o Senhor lhe guardou. E você é um remanescente, você é um escolhido, você é um separado. Mas aí você pode me perguntar assim, pastor, e aqueles que morreram? Eu quero dizer algo que a Bíblia diz, e a palavra de Deus nos diz, que todos os dias da sua vida são contados. Não estão na vida, na razão natural, mas o Senhor sabe os dias que você vai passar aqui na face da terra. E Ele tem te guardado, Ele tem te sustentado, Ele tem dado a você livramentos. Hoje nós vamos apresentar uma criança que ela passou um momento difícil. Ela nasceu com 7 meses prematura. A mãe vai estar falando um pouco sobre isso. Mas sabe por que ela está aqui hoje? Porque assim quis o Senhor. E toda honra e toda glória seja dada a Ele. E muitas vezes nós estamos na igreja e achamos que somos mais importantes daqueles que estão lá no mundo. Eu quero dizer a você que quando Paulo começa a falar disso, começa a ministrar sobre isso, e ele usa o exemplo de Elias, porque Elias lutou contra os adoradores de Baal, ele parecia que ele estava sozinho, e naquele momento, Paulo começa a demonstrar a ele que Elias não estava sozinho. Eu quero dizer para você que você não é a cereja do bolo. Sempre há alguém que está orando por você, sempre há alguém que está intercedendo por você, e talvez você não tenha consciência disso. Você é especial para Deus. Deus te separou desde o ventre da sua mãe para que você tenha uma vida em plenitude, em presença daquele que é teu Criador. O teu Criador é o Senhor. E se Ele é o Senhor, Ele é o dono de toda a criação e todas as coisas foram feitas para Ele, por Ele e para Ele, você é a maior criação dEle. E às vezes, quando nós estamos nesse momento, aqui sentado nesse momento de pandemia, dificuldade, eu quero dizer que não é só você que está passando, você não é o único remanescente nesse momento. Deus está cuidando de você. Existem pessoas que estão orando por você. Existem pessoas que estão se colocando na brecha para que o Senhor venha com a sua magnitude, o seu poder e guarde a sua vida para que você seja testemunha viva para a honra e glória daquele que é Senhor da sua vida. Quando Paulo começa a falar, quando ele começa a falar sobre remanescente, ele era de esperar que uma vez que Israel rejeitou a Deus, Deus o rejeitasse. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor e achamos que é caretice servir ao Senhor, que é uma coisa impossível, porque eu vou deixar de fazer algumas coisas. Deixa eu falar algo. Você, quando aceita Cristo, você passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. Quando você aceita Cristo, você passa a ser um embaixador daquele que você serve. Você passa a ser uma embaixada do Senhor na face da terra. O que isso significa, pastor? Que onde você passar,
passar, um milagre vai acontecer. Onde você passar, as coisas vão prosperar. Onde você passar, as trevas vão recuar. Aonde você passar, se há doença, a cura vai chegar. Se há falta, a providência vai chegar. E onde você passar, se tem tristeza, a alegria vai chegar. Sabe por quê? Porque você é diferente do mundo. Você não anda no aspecto do mundo. O mundo acha que é interessante você ser cheio de dinheiro, cheio de conhecimento, mas Deus usa os loucos, os doidos, aqueles que não são, contra aqueles que acham que são. O conhecimento de Deus confunde todas as nossas diretrizes naturais. E eu quero dizer algo, e essa semana eu fiquei assustado, porque o nosso termômetro para a vinda do Senhor, nós cremos nisso. Quem crê que o Senhor vem buscar a sua igreja? Amém. Foi a assinatura de um plano de paz. Isso não foi muito falado, mas Israel assinou um tratado de paz com as duas maiores potências da área, do Emirados Árabes e da Arábia. Isso começa a mostrar que a vinda dele está próxima. Elias, quando ele estava lutando contra os profetas do Baal, ele achava que era ele, mas é Deus na vida dele. Eu quero falar para você o seguinte: coloca Deus na sua vida. Coloca toda a honra e toda a glória naquele que é Senhor da sua vida. Coloca o nome do Senhor em exaltação. E você começará a ver a tua vida caminhar de maneira significativa. Elias, depois de ter derrotado os profetas de Baal, ele foge, vai para uma caverna. E o Senhor assina e guarda. E ele questiona: cadê o Deus? Eu enfrentei todos os inimigos sozinho. Só ele não sabia que ainda existiam 7.000 que não se dobraram e oravam pelaquela aliança que tinham com Deus Todo-Poderoso. Talvez você esteja aqui achando que é o bambambam, mas existe um Deus Todo-Poderoso. Existe ainda aqueles que não se dobraram para o mundo, não se dobraram para os desejos do mundo, mas estão fiéis àquele que eles servem. E quando Paulo está falando isso, ele está demonstrando, ele está apresentando 4 evidências para respaldar a sua declaração de que Deus não rejeitou o seu povo. Deus não rejeita você. Deus não rejeita quem está no mundo. Afinal de contas, se você está vivo, é porque existe um Deus que é todo-poderoso. E a primeira evidência é pessoal, é o testemunho de Paulo. Paulo era um perseguidor, ele falava mal da igreja de Cristo, ele falava mal da religiosidade, ele falava mal do povo que seguia Cristo. Ele tinha carta para perseguir e abater aqueles que seguiam a Cristo. Mas em um momento, em determinada viagem a Damasco, ele tem um encontro pessoal. Ele ouve a voz de Deus. Talvez você esteja nesse lugar procurando solução para o seu casamento, para a sua vida, para qualquer coisa da sua vida, esteja ouvindo essa voz. E eu quero dizer para você, essa voz não é minha, é uma voz impulsionada pelo Espírito Santo, e há solução para o seu problema. A solução não está no pastor, a solução não está na placa ali fora, a solução está em você ser guiado pela presença do Senhor na sua vida. E ele, Paulo, cai daquela viagem, ele tem um tombo, tem um encontro com o Senhor, e ele muda a sua vida. Ele muda por completo. Ele de perseguidor, ele passa a ser um adorador. Ei, você talvez tenha entrado neste lugar. Esteja como um perseguidor e um não adorador do Senhor. Mas eu quero dizer algo para você. Você entrou no lugar certo nesta noite, para que o Senhor diga para o seu coração nesta noite, pela presença do Espírito Santo, que há solução para a sua vida, há solução para o seu problema, e a sua solução não está em nós, mas nesta palavra. Deus muda o teu cativeiro. Nesta noite, Ele transforma maldição em bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ele era um blasfemador, ele perseguia os cristãos,
Embora tenha se voltado contra Deus, Deus não o abandonou. E eu gostaria nesta noite de dizer a você que está aqui, Deus não te abandonou. Deus sabe a tua dor, Deus sabe a tua tristeza, Deus tem a solução para o seu problema. E nessa noite Ele está falando assim, você é meu. E quando nós começamos a pensar nisso, nesse texto, nós também vemos a segunda evidência, que é teológica. Deus havia rejeitado o seu povo, o povo da aliança, nunca. A palavra de Deus é uma só. Ele te escolheu. Ele te escolheu. E Ele tem uma aliança. E essa declaração é inabalável. É uma aliança inquebrável. Ele assume a sua vida a partir do momento que você assume a vida dele dentro de você. E a segunda evidência é essa. É que Ele tem uma aliança contigo. Ele sabe quem é você. Ele entende os seus problemas. Ele entende a sua dificuldade em caminhar com Ele. Ele te ama do mesmo jeito. E Ele tem uma presciência. E essa presciência trabalha junta, mutuamente, com essa rejeição que você tem com Ele. A presciência de Deus e a sua rejeição com Eles trabalham juntos. Mas trabalham juntos para quê? Para que Ele te mostre. E a presciência dele é maior que essa rejeição. E por isso, nessa noite, Ele te trouxe aqui. Para dizer assim, eu te amo. Eu te amo. Desde o ventre da sua mãe. Você, querido e querida, é um escolhido de Deus. Não há nada que possa impedir isso. A terceira evidência nesse princípio desse texto que eu li logo no início, diz Elias, a sua fuga, o seu questionamento. Ele não era o único sobrevivente fiel. Embora a doutrina dos remanescentes só tinha sido desenvolvida 100 anos depois, no tempo de Isaías. No tempo de Elias não existia os renascentes. Não havia essa doutrina. Eram 100 anos depois que ia acontecer no tempo de Isaías. Quando Ciro tira Israel do cativeiro e o povo é liberto. E eu quero dizer para você que Deus conhece a sua história. Ele simplesmente traçou um plano perfeito. E você desejou querer a sua vida. E da sua vida você tem o direito de fazer aquilo que deseja. Essa evidência traz de você uma diretriz para você. Você foi escolhido não para a perdição, mas para a salvação. Você é o Elias desse tempo. Você é o profeta desse momento. Você é a boca do Senhor neste lugar. E essa é a maior evidência. Através da sua vida, Deus vai curar. Através da sua vida, Deus vai tirar pessoas da miséria. Através da sua vida, Deus vai ressuscitar pessoas. Através da sua vida, o céu vai baixar na terra. E coisas sobrenaturais vão acontecer. Você é filho de Deus? Quem é filho de Deus, levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! A quarta evidência, assim como nos dias de Elias havia um remanescente de 7.000, assim hoje também, ou seja, nos dias de Paulo, há um remanescente. Por que nós estamos falando de remanescente? Irmãos, tudo está ao contrário no mundo. Tudo é para destruir a família, os conceitos, as diretrizes, a família. Mas enquanto houver um remanescente que ora, que busca a presença, isso não vai acontecer. Porque a glória do Senhor se manifesta. Deus está com você. Você pode falar para você mesmo, Deus está comigo
E nada vai me impedir chegar aonde Deus quer. Você quer a vontade de Deus ou a sua vontade? Deus. Aleluia. Logo em seguida, depois desses primeiros versículos que nós lemos, nós vemos um momento de um espírito de atordoamento. Um espírito que endurece nosso coração em relação a Deus. Talvez um testemunho de alguém, muita gente sai da igreja porque o ABC falou alguma coisa que trouxe um endurecimento no coração dessa pessoa. Mas deixa eu falar algo para você. Você não vem na igreja por causa do pastor, você não vem na igreja porque tem ar-condicionado ou tem um louvor bom. Você vem na igreja porque Jesus se entregou por você. Ele já te deu o maior presente. Pastor, o que isso acontece na minha vida? Eu vou falar para você o que acontece quando Jesus se entrega naquela cruz. Ele fala assim: o diabo não pode te acusar. Você é meu. Todos os seus pecados já foram pagos. Você está liberado. O único lugar que eu sei que o Serasa e o SPC da sua vida está limpinho é no céu. Você é um ser espiritual limpo. O diabo não pode tocar na sua vida. Mas pastor, como acontecem essas coisas ruins? Porque você dá oportunidade. Você, quando quer, deseja, você abre a porta e pede para Satanás entrar na sua casa e fazer o que quer. Escolha nessa noite, escolher Deus, Cristo, entrar na sua vida. E quando você vê isso, esse endurecimento significa, na prática de Paulo, continuar a mostrar a partir de duas citações que se referem aos olhos que não podem ver. Em Deuteronômios, capítulo 29, de 2 a 4, eu vou ler esse versículo. Eu gostaria que você ficasse bem ligado, porque é muito interessante esse versículo para você e para mim. De 2 a 4, a palavra de Deus diz assim, cheguei lá, 2. Moisés convocou todos os israelitas e lhe disse: os seus olhos viram tudo que o Senhor fez no Egito ao faraó e todos os seus oficiais e toda a sua terra. Como os seus próprios olhos, vocês viram aquela grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente para que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Essa palavra em Deuteronômio está falando assim, o povo de Israel sendo retirado do cativeiro, com uma palavra do Senhor liberado para uma terra que Deus iria conduzir o povo. Eles viram todos os grandes milagres, eles viram a ação de Deus, mas isso mesmo não fez com que eles entendessem que era Deus. Muitos de nós estamos vivendo um milagre nesta noite. Muitos de nós estamos vendo a mão do Senhor sobre nossa família, sobre nossa casa, e não estamos adorando Ele. Muitos de nós estamos acuados, mas o Senhor é maior que qualquer pandemia, qualquer palavra que um homem fala, e por isso nesta noite haja libertação no povo de Deus, porque vocês estão vendo os sinais que o Senhor está fazendo. E quem convence um homem do pecado não é o pastor, não é ninguém, mas é a palavra de Deus, que quando esta palavra entra, você é guiado de uma maneira especial. Você começa a ver não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. E nessa noite eu quero dizer a você que seus ouvidos vão ser destampados, os seus olhos vão começar a ver, porque o pecado não faz parte daqueles que são filhos de Deus, porque você é de Deus. Você é de Deus, você escolheu ser do reino de Deus, você escolheu ser do arraial do Senhor, e essa vontade me impulsiona a ver as melhores coisas acontecendo na sua vida. Você não foi separado para que vivesse de uma maneira como você deseja, mas você foi separado para viver em agradecimento, em adoração àquele que é o Senhor, e em exaltação a Ele. Quando você chega nisso, você começa a ver que o Senhor
tem um plano para você. Quantos creem que Deus tem um plano para você? Dá um glória a Deus. Deus tem um plano para você? Você que está na sua casa, irmãos. Você que está acomodado. Você que não se desprende das correntes, você já é liberto, você é livre. E eu quero dizer para você, o melhor lugar para estar aqui nesta noite é estar aqui adorando o Senhor, exaltando o nome do Senhor. Quando nós começamos o louvor aqui, eu pude sentir a presença de Deus neste lugar. Porque nós estamos adorando como o corpo de Cristo, como aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Vocês sentiram isso? Como o louvor fluiu de uma maneira diferenciada nessa noite, nesse lugar. Parecia que era o céu nesse lugar, porque Deus está cuidando de nós. Então não fique na sua casa, procure a vir, a participar, a estar solto. Você é filho de Deus, você não precisa mais viver como um acorrentado, com aqueles que têm medo daquilo que possa acontecer. Deus está com você. A segunda palavra, citação do Velho Testamento está em 29, Isaías 29, versículo 10, que diz assim, 29, versículo 10. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo, fechou os olhos de vocês, que são profetas, cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Isaías está falando exatamente o que está ocorrendo. Ou nós acreditamos no Senhor, ou nós não acreditamos no Senhor. Não, vou acreditar até aqui, porque daqui para lá eu já não acredito. Irmão, fé é colocar o pé sem ter nada para pisar. Deus coloca o chão. Você dá um passo, Deus coloca o chão. Você dá outro passo, Deus coloca o chão. Isso é fé, é se mover nesta atmosfera de fé. Você é filho de Deus, amém? E aí você fica lá na televisão, vendo isso, vendo aquilo, vendo o Flamengo perder. Olha, fica triste do coração, não vou para a igreja. Mas o cara mandou Jesus embora, Jesus foi embora. Como? Não tem mais jeito, irmão. Eu quero dizer para você que as nossas maiores alegrias é quando nós falamos Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e começamos a viver uma maneira diferenciada. E essas coisas estão falando com a gente. O dinheiro, você quando morrer não vai levar, o teu carro você não vai levar, o teu apartamento não vai levar, a tua roupa não vai levar. A única coisa que você vai levar para dentro do caixão é uma muda de roupa. Porque o que vale não é as suas coisas materiais, elas vão ficar aí. Pastor, então quer dizer que eu tenho que ficar pobre porque eu sou filho de Deus? Não, você já é rico, porque você tem paz, você tem alegria, você tem saúde, você vive a plenitude de Deus. O mundo de Deus é diferente do mundo que nós vivemos. Nós estamos baseando pelos princípios mundanos. As consequências, as demais coisas estão sendo acrescentadas. Não faltou comida na sua casa, não faltou dinheiro, porque o Senhor cuidou de todos nós. Deus é com você, irmãos. E Ele sabe como tratar da gente. E Paulo está falando isso, ele está ministrando isso nesta noite sobre nossos corações, e ele está ministrando isso lá para a carta de Romanos há muitos séculos atrás. Sabe, essa segunda evidência teológica, se Deus havia rejeitado o seu povo, o povo da aliança, a qual declarou inquebrável, a presciência e rejeição são mutuamente incompatíveis. E aí a gente começa a transformar isso e ver de uma maneira diferenciada sobre a nossa vida. Há uma citação no Salmo 69 que descreve a experiência de perseguição sofrida por um justo. Quem é justo, levanta a sua mão. Amém? Eu quero falar para você que se você é um adorador do Senhor, vão te perseguir. Pastor, então, qual o barato de servir a Cristo? Que essa perseguição não é sua, porque o inimigo se levanta para cair, irmão. Se ele entra por um caminho 7, ele vai embora em nome de Jesus, porque você já é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E aí você começa a viver uma vida diferenciada, não por aquilo que você está vendo. Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu fiz um Enem.
E eu vou contar essa história, todo mundo sabe, mas eu gosto de contar. Eu não estudei, 50 anos, vou estudar para quê? Como? Não. Fui lá, fiz a prova, pum, 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 tirei um notão. Fui fazer psicologia, primeiro período, eu achei assim, vou tomar um pau. Tirava 9, 10, 9, 10, 9, 10. Esse semestre estou me formando. Sabe por quê? Não é para engrandecimento meu. Mas lá naquele lugar eu levei paz, levei palavra, levei o conforto para muita gente. Havia um momento especial para mim estar lá na faculdade. Para quê? Para que eu tenha um diploma? Não, para levar a voz de Deus naquele lugar. Você foi chamado para isso. E aí eu estou me formando. A irmã Carol Braz está se formando em assistente social. Daqui a pouco a gente vai orar por ela. Ela também começou, ela falava assim, pastor, será que eu vou conseguir? Eu disse, não sei. Todo maluco consegue. Então, 2 malucos conseguimos. Graças a Deus. E eu vejo que muitas pessoas que estão aqui vão se formar. Vão ser grandes empreendedores, vão ser grandes proprietários de grandes empresas, mas tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus está contigo, amém? Pastor, o senhor está foguinho não, estou legal. E aí o que a gente quer falar mais sobre essas coisas lá no Salmo 69, dessa perseguição, depois você lê em casa, você vai ver que não havia solução, mas Deus cuidou, e Ele está cuidando de você. Pastor, então eu sou um justo, vou ser perseguido, então qual o barato de ser crente? Que eu sei para onde vai a minha vida. Eu sei que eu vou para o céu, amém? Eu não quero ir para o inferno. Irmãos, eu quero ir para o céu. A palavra de Deus diz como é o céu. Lá em Apocalipse, finalzinho, você vai lá e lê. Agora também diz como é o inferno. Pastor, qual é o jeito para mim não ir para o céu, para o inferno? Você não ter dente. Porque no inferno vai ter ranger de dente, amém? É uma solução. Mas a solução mais segura é você aceitar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. A porta do céu vai se abrir sobre a tua vida, amém? E aí o que acontece? Esse texto vem dizendo, Paulo vem dizendo lá no versículo 13 a 21, ele vai falando sobre uma oliveira que foi enxertada. Nós não éramos o povo escolhido. Deus tinha escolhido os judeus. Paulo vem trabalhando isso e o povo judeu, israelita, rejeitou a Deus. A morte de Jesus abre um campo e foi enxertado os gentios. Nós somos filhos da adoção, amém? Mas participamos do mesmo banquete e das mesmas promessas que tem o povo de Israel. Você é próspero. Vou falar de novo para que você entenda. Você é próspero. Se um dia você vê um judeu pobre, fala comigo. Você é próspero. Quem quer ser próspero? Não, vocês já são prósperos. Mesmo que vocês não queiram, vocês serão prósperos. Sempre na sua vida. E aí o que acontece? A sequência de Paulo, nesse texto, do versículo 13 a 21, o pensamento de Paulo é como uma corrente de 3 argolas. A primeira etapa já acontece, é a base na qual pode-se esperar com confiança. A primeira etapa é que você precisa confiar nele. Essa é uma argola muito importante. Essas 3 argolas formam um centro muito para a tua vida. E quando vir as bênçãos da salvação sendo desfrutadas por gentios cristãos, Israel cobiçava essas bênçãos para si próprio. Sabe, o povo de Israel tinha muito ciúme dos gentios que estavam se convertendo, porque eles passaram a ter os mesmos direitos do que o povo judeu de Israel.
E eles olhavam e viam o outro, que não era do povo escolhido, prosperando. Olha para o teu irmão do lado. Você está vendo uma pessoa que é próspera. Fala para ele assim, amém. Irmãos, isso é fantástico. E as pessoas vão olhar para você, não vão entender que você está passando dificuldade, mas você está rindo. Seu trabalho não está sendo aquilo que você queria, mas não está faltando nada na sua casa. Amém? É assim. Você sempre está sorrindo, sempre está alegre, sempre está à disposição. Não é o Flamengo que vai trazer tristeza para o seu coração, é a separação de você da vida com o Pai. Isso traz tristeza na sua vida, traz confusão, traz desalinho sobre o teu caminhar. Você acha que todo mundo está contra você. Essa era a visão de Satanás com relação ao Senhor. Eu quero ser maior, eu quero ser o melhor. E quando a gente se afasta do Pai, a gente entende, já não consegue mais entender que a nossa vida é de ser humilde. No mundo, o maior é aquele que tem um cargo melhor. Então ele está ali para ser servido. Na igreja, quem tem um cargo maior, em tese, está aqui para servir. Para que o meu irmão cresça, eu tenho que diminuir. E aí eu faço ele crescer. Porque quando eu diminuo, eu me apresento como Cristo fez pela minha vida. Se Cristo não morresse por mim, se Cristo não me amasse como Ele me ama, eu não acreditaria nesta palavra. Porque eu sei quem eu era antes de Cristo. Hoje eu sei quem eu sou com Cristo. Então Deus me mudou, irmãos. Deus mudou a minha vida, mudou a minha sequência, mudou a minha tristeza, mudou o meu jeito de ser. Ele está hoje aqui falando com a gente, e ele está falando disso, desse enxerto que ele fez. Já aconteceu. Ele foi e colocou a gente. E ele, assim, ele foi provocando a sentir um bom tipo de inveja. Israel será levado à conversão. Através da mão do Senhor sobre nossas vidas, Israel vai se converter. Quando ele olharem os gentios, o que eles estão desfrutando, eles vão dizer, eu quero esse Deus. E aí a salvação será desfrutada por Israel. Se propagará em outras bênçãos para o mundo. Paulo usa duas pequenas metáforas que funcionam como provérbios. Uma extraída da vida cerimonial de Israel e outra da agricultura. Uma vez os patriarcas judeus pertencem a Deus mediante uma aliança. Eles têm uma aliança que é inquebrável, que é inseparável. É igual ao seu casamento, é inseparável. Isso é uma aliança baseada na palavra de Deus. Pastor, eu escolhi uma mulher chata pra caramba. Problema seu, tinha que ter visto isso lá no noivado, no namoro. Agora tu tem que aguentar. Aguenta que vai dar certo. Pastor, eu escolhi um homem errado. Então, por que casou? Irmão, casamento é uma coisa séria, é uma aliança de sangue. Ih, rapaz, estou tocando em algumas pessoas aí, hein? Meu Deus. E aí, essa aliança não pode ser desfeita assim, não. Porque quando você casa, há um ato cerimonial terreno e um ato que você pode até não acreditar, vertical, com o pai. Ele separou essa mulher para você, você separou. Ele separou essa mulher, ele separou esse esposo para você. Vivam. E por que os casamentos não dão certo? Porque eles estão baseados num regime terrestre. Precisa ser baseado num regime espiritual. Busquem a Deus. Deus é fiel. Ele é fiel.
Eu já começo a ver casamentos sendo restaurados nessa noite, nesse lugar, amém? Você vai ser próspero. Quem tiver e quiser ter filhos, até o ano que vem você será abençoado com uma gravidez, amém? Eu vi alguns amém, ninguém responde, mas estou vendo o Hugo com 2 filhos, estou vendo Tayane com 1 filho, estou vendo muita gente aí sendo abençoada em nome de Jesus, amém? Aliás, o nosso Batista é bom, porque Batista gosta de fazer filho. Nunca vi um povo para fazer tanto filho, rapaz. Eu já perdi o meu gabinete 2 vezes. Por quê? Filho. O cara faz 1, faz 2, faz 3, faz 4. Eu falo assim, faz um planejamento familiar, meu filho. Deus mandou, não é possível. Teu é 2, Bárbara. Uma menina e um menino. Oh, glória. Pedrinho vai ser uma menina. Amém. Adriano, você não tem jeito não, porque já passou da fase de... Você quer ter mais filhos, vai ter filhos. E aí o que acontece? Quando nós vemos isso, nós olhamos para isso, presenciamos isso, esse enxerto nessa oliveira, ela começa a transformar nossas vidas e nos leva a um pensamento mais precioso, mais profundo. Enquanto Israel permanecer endurecido e continuar a rejeitar Cristo, o Evangelho será pregado em todo o mundo. Em um número cada vez maior de gentios ouvirá e responderá a ele. É assim, todo Israel será salvo. Esse Israel refere-se ao Israel étnico ou nacional, em contraste com as nações gentílicas. Todo Israel deve se referir à grande massa de judeus, compreendendo tanto a maioria antes endurecida como a minoria que crê. Há um problema que eles não acreditam que Jesus é Jesus mesmo. Porque eles queriam ver um Jesus que sentasse no trono, que fosse rico, próspero. E nosso Jesus veio simples, humilde, com situação boa, mas ele mostrou um lado que Israel não conseguia ver, porque eles viam com os olhos naturais. Eles não tinham a presença do Espírito Santo. Hoje Israel está sendo tomada por uma nuvem, por uma massa, por um envolvimento da palavra de Deus. O Senhor está voltando. Lá quando a gente começa, depois desse enxerto, que nos deu como filhos da adoção direito de seguir ao Senhor e ter acesso às coisas do céu. Lá no texto, Paulo vem dizendo sobre as misericórdias para todos. Para todos. Deus é misericordioso. E a palavra dele diz que as suas misericórdias duram e se renovam todos os dias. Todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam na sua vida. Para que isso? Para que você não seja consumido. Não sinta o peso de ser largado, abandonado, esquecido. O peso do pecado. A gente questiona muito. A gente fala mais de pecado do que da graça. A gente fala menos da presença, menos da busca, mas que o diabo está fazendo isso e aquilo. Nada disso. Nós somos filhos de Deus. Nossas vidas estão baseadas na palavra. E quando Paulo vai terminando esse capítulo 11, ele começa e ele termina com uma oração. Ele fala assim, a profundidade da riqueza da sabedoria. A gente para um pouquinho e começa a pensar nesse texto, a gente começa a ver como Deus é soberano. Ele fala de uma profundidade de sabedoria, de uma sabedoria que não é humana, mas uma sabedoria do céu. E eu quero falar hoje, profeticamente, sobre a tua vida. Essa sabedoria está chegando na sua vida. Ela é profunda, ela vai te guiar, ela vai te direcionar. Essa sabedoria é do conhecimento de Deus. Você vai ser cheio de Deus. Você vai ser impactado pela presença de Deus. Você vai ter um modelo, vai ser um modelo de Cristo na face da terra.
E ele começa dizendo assim: quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Os caminhos de Deus são perfeitos para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. O que dá certo para mim, talvez não dê certo para você. Mas Deus tem um caminho perfeito para você. Deus tem um caminho perfeito para você. Deus te fez livre em nome de Jesus. Você nem consegue imaginar o que Ele tem para a tua vida. Ele continua: quem conheceu a mente do Senhor? Paulo está falando isso porque naquela época havia muito gnóstico que falavam sobre a mente de Deus, muita filosofia rodando, que queriam compreender a mente de Deus. Ninguém consegue compreender a mente de Deus. Eu só sei uma coisa: tudo que Ele pensa sobre a minha vida e a sua vida é o melhor possível. Ele só pensa coisa boa sobre nós. Ele só tem coisas boas para nós. Ele não faz as coisas terríveis que estão acontecendo. As coisas terríveis são produzidas pelas pessoas que estão afastadas do Senhor. Estão afastadas dessas palavras. Quando nós andamos na palavra de Deus, nós temos amor a transbordar. E esse é o sentido da vida. Andar em amor. Ou quem foi o seu conselheiro? A palavra, Paulo vem falando, quem foi seu conselheiro? Quem aconselhou a Deus? Ele é dono de toda a sabedoria, Ele é dono de todas as coisas. Ele está acima de qualquer imaginação nossa. Nossa mente é muito limitada. A mente de Deus é muito complexa, é muito além do que a gente pensa. Ele não foi aconselhado por ninguém, Ele é o próprio conselheiro. Ele enviou o Consolador para a sua vida. Ele está aí dentro de você, é o Espírito Santo de Deus. E ele continua assim: quem primeiro lhe deu para que ele recompensasse? Ele não espera nada em troca de você, ele te ama. Exatamente é isso. A maior forma de amor sempre vai te amar. E muitas vezes nós estamos virando as costas para aquele que nos amou, que nos ama e que nos amará para todo sempre. Não vira as costas para o Senhor. Não acha que seu emprego é maior que a sua comunhão com o Pai. Tenha comunhão com Ele. Viva em cima disso. Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Quando você olha esse texto, quando você contribui com esse texto, você entende porque muitas das vezes a gente está vivendo uma vida medíocre, mesmo tendo aceitado a Cristo, mesmo sendo dizimista, mesmo vindo aos cultos, porque a gente não abriu a nossa mente para o amor de Deus fluir sobre nossas vidas. Deus, eu quero dizer isso bem alto para você. O amor de Deus vai se apoderar da sua vida a partir desse momento. Você vai sentir desejo. Não é nem falta, porque falta, quando a gente começa, passa e para. Mas você vai sentir um desejo inconsciente de adorar ao Senhor. Eu quero dizer isso para você. Você é filho de Deus. E você que está aí olhando, vendo pela live, deixa eu falar algo para você. Deus te ama. Deus te separou. Deus reservou algo dele para a sua vida. Venha, adore ao Senhor. Não se afaste do Senhor. Se achegue a Ele. E Ele chegará a você. Esta é a mensagem dessa noite para a sua vida.